Esse vídeo não é fácil para fazer, mas ele é necessário, porque hoje eu quero falar sobre algo que incomoda, que revolta e que muita gente prefere fingir que não vê. Como o autismo. Sim, o transtorno que mudou a minha vida e de tantas outras mães se transformou para alguns em uma forma de ganhar dinheiro. Sim, o autismo virou um comércio, e eu sei que isso pode chocar, mas a verdade precisa ser dita. Você já sentiu que tudo que envolve o autismo do seu filho tem um preço alto demais? Então fica comigo até o final que a gente vai esclarecer alguns pontos. Se você não me conhece, eu sou Viviane, eu estou nesse canal chamado Entre Nós e o Autismo, mãe de um autista não verbal, e falo sobre maternidade atípica, autismo infantil, desenvolvimento infantil de forma natural, de mãe para mãe. Então já sabe, se inscreve se não for inscrito e curte o vídeo para o YouTube entregar ele. Toda vez que você curte o vídeo, o YouTube vê que o conteúdo é legal e vai entregar ele para mais pessoas. Então não esquece de curtir, é importante. E vamos falar hoje sobre o crescimento do mercado do autismo. Porque nas últimas décadas, os diagnósticos de autismo aumentaram muito. Por um lado, isso é bom. Mais crianças estão sendo vistas, acolhidas e compreendidas. Mas por outro, esse aumento gerou uma nova indústria. Uma indústria bilionária. De cursos, clínicas, terapias, produtos personalizados, brinquedos sensoriais, roupas, frases, livros, lives, mentorias. De repente tudo se vende. E o pior, tudo custa caro, muito caro. Tem mãe se sentindo fracassada de não conseguir pagar R$2.000 numa avaliação ou R$1.000 num curso que promete destravar seu filho. Mas quem é que lucra com essa culpa? E é importante dizer aqui que eu não estou criticando pessoal que faz um trabalho legal na internet, que tem os cursos que são realmente muito bons. Tem uma galera muito boa que faz cursos muito bons. Mas eu tô dizendo aqui algumas coisas que são assim, abusivas. E eu vou dizer mais no final uma coisa que foi assim, eu achei extremamente, nossa, assim, fora da casinha que eu vi vendendo pro autismo. Mas eu vou dizer isso só no final. Então fica até lá porque eu vou te dizer, e eu acho que alguma mãe aí já deve ter ouvido e pode ter caído no golpe. Então fica até o final para você entender. Enfim, o conteúdo que vira pacote. E eu já vi clínicas oferecendo terapias como se fosse uma academia. Fecha 12 meses e ganha um mês grátis. E eu não tô brincando, isso existe. E o atendimento muitas vezes apressado, robotizado, sem escuta e sem vínculo. Antes de o Pedro ser diagnosticado de autismo, eu já expliquei aqui num vídeo no começo, no primeiro vídeo do canal, eu expliquei como que foi que a gente surgiu o diagnóstico do Pedro, né? Quando eu fui procurar uma clínica pro Pedro para poder entender o que estava acontecendo com ele, lá no início, lá em 2021, eu fui indicada para uma clínica. E nessa clínica tinha psicóloga, TO, tinha fono. E aí eu fechei um pacote para poder fazer as terapias dele num preço mais acessível. Que não era tão acessível assim, se você for ver no final não era tão acessível assim. Mas como eu conheci uma pessoa que conhecia os donos lá, acabou que ela fez um valorzinho menor pra mim. Bom, enfim, eu fui pra essa clínica e eu fiz 8 meses de sessões com o Pedro. Se você colocar no papel, eu gastei mais de R$2.000 só de terapia. Bem mais que isso. Porque além de terapia, eu tinha que levar ele. Então tinha gasolina, tinha o meu tempo. O meu trabalho, na época que eu descobri que o Pedro podia ser autista, na época que a gente estava desconfiada, meu trabalho estava bombando. Eu tinha muito trabalho, muito. Eu estava trabalhando horrores, estava trabalhando muito. Então eu estava numa fase de crescimento assim, ó, exponencial. Eu tinha alugado um espaço para trabalhar, tinha pessoas trabalhando comigo. Então assim, eu estava na melhor época da minha vida, digamos assim, né, profissionalmente. E aí eu gastei horrores nessa questão para tentar descobrir o que o Pedro tinha. E eu fechei esse pacote com essa clínica. Antes de fechar esse pacote com essa clínica, eu fui procurar
o atendimento pelo plano, que eu acabei fechando um plano pro Pedro. Só que esse plano ele tinha uma carência e eu não conseguia passar ele nas terapias. Eu fui inclusive em um psicólogo. Esse psicólogo, o plano não cobriu, eu tive que pagar na hora lá a terapia porque o plano não aceitou. E a primeira coisa que esse psicólogo me disse, foi a primeira pessoa que me disse: o Pedro provavelmente vai precisar de terapia ABA. Ele não tinha falado, ele só tinha conversado com a gente, só tinha observado o Pedro. Uma única consulta, ele observou o Pedro e disse: ele vai precisar de terapia ABA. Como eu ainda não aceitava essa questão do autismo e eu achava que era exagero, na minha cabeça eu levei isso para um outro lado. Eu fiquei horrorizada dele falar pra mim assim: ai, seu filho precisa de ABA. Ou seja, dando o diagnóstico de que ele era autista, ali, sem nenhum embasamento, sem nada. E eu fiquei chocada com aquilo. E aí eu não voltei nele, justamente porque o meu convênio também não aceitava por causa do tempo de carência, né, que tinha uma carência. E como ele não tinha laudo ainda, eu não tinha como quebrar essa carência, eu tive que esperar a carência. Mas eu, muito preocupada com isso, eu fechei um pacote numa clínica de uma conhecida minha. A clínica não é dela, mas eu acho que ela fazia alguma coisa lá dentro da clínica e aí ela me indicou. E eu fechei esse pacote lá na clínica. Eu fiquei 8 meses fazendo terapia lá, uma vez por semana, meia hora de cada terapia. Era uma terapia convencional. E no final de 8 meses, né, que eu tava na clínica pagando, eu paguei a clínica, né, acho que eu paguei a clínica 6 meses, era pacote 6 meses, e depois eu consegui o convênio, liberação do convênio do Pedro. Eu consegui fazer uma troca de convênio e consegui a liberação, que uma moça que a moça que me vendeu o convênio do Pedro, ela conseguiu fazer a liberação da terapia pro Pedro. Então 2 meses foram pelo convênio, que aí eu já senti que foi uma diferença de tratamento, porque diminuiu o tempo de terapia. Quando eu pagava, ficava mais tempo. Quando o convênio começou a cobrir, diminuiu o tempo de terapia do Pedro. Bom, enfim, depois de 8 meses que as terapeutas sentaram comigo e disseram que ele precisava de terapia ABA e que eles não tinham essa terapia ABA naquela clínica. E aí eu pensei: caramba, aquele psicólogo lá, em uma sessão, ele me disse que o Pedro precisava de terapia ABA. Eles levaram 8 meses para dizer pra mim que o meu filho precisava de ABA. Naquele momento eu me senti lesada demais. Nossa, eu me senti muito lesada. Eu fiquei revoltada. Eu fiquei assim, sem chão. Porque eu falei assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto dinheiro não foi pro ralo e eu não consigo mais reaver isso. Enfim, eu respirei e disse pra mim mesma que dinheiro vai, dinheiro vem e que tudo bem. Eu tava vivendo uma fase muito boa no trabalho. Então assim, eu tava trabalhando muito. Então assim, eu tava uma fase muito boa. E eu pensei assim comigo: dinheiro vai, dinheiro vem, vai estar tudo certo, vou conseguir continuar com isso. Bom, enfim, depois disso, como eu falei pra vocês, eu acabei conseguindo, o convênio conseguiu fechar, consegui outra clínica, e lá no primeiro vídeo que eu conto essa história melhor pra vocês. Mas voltando aqui pra questão do pacote, né, que as clínicas dão. Então assim, a gente para e pensa que cadê o cuidado? Cadê o olhar pra criança como um ser único? Então assim, tem lugares que estão oferecendo o diagnóstico do autismo em 15 minutos. Você sai de lá com um diagnóstico, primeiro que você paga um neuro, que não é barato, que é caro, um neuro. Você sai de lá com um diagnóstico, ok, mas você sai de lá com muitas dúvidas e com o coração apertado, sem saber o que fazer. Porque tá tudo muito fácil às vezes, tá fácil de você. Se você pagar, você consegue. Se você pagar
uma clínica, você consegue fazer a terapia, mas se você pagar um neuro, você consegue você consegue o diagnóstico. Entende o ponto que eu quero chegar? Que às vezes pagando a gente consegue muita coisa. E muitas vezes sem escutar a mãe, sabe? Sem entender a rotina da criança, sem nada. E é complicado isso, porque você está cheio de dúvidas. E quem é o principal alvo? As mães. Porque quando a gente procura ajuda online, por exemplo, a coisa vai piorar. Porque a gente é bombardeada com promessas milagrosas. Cumpra meu curso, seu filho vai começar a falar. Faça meu método e ele vai ter um comportamento excepcional. E sempre tem um link com um boleto de um cupom, um curso de R$497. Você já viu isso aí? Já viu? Eu já me senti péssima por não ter dinheiro para comprar um curso que dizia que meu filho precisava. Eu segui uma moça no Instagram que ela é fono musical, uma coisa assim. E ela falou assim, eu vou fazer um curso de 3 dias com ideias para vocês fazerem e tal. E você vai ver que seu filho vai começar. Beleza, eu falei, vou me inscrever nesse curso, porque é um curso gratuito, né? Vou me inscrever. Me inscrevi no curso. O curso eram 3 dias, era tipo segunda, quarta e sexta. Na segunda ela falava um pouquinho sobre a questão do autismo. Na quarta ela deu um exemplo de como podia fazer para estimular. E na sexta ela vendeu o curso dela. Na verdade ela vendeu uma mentoria. E aí o curso de sexta-feira foi exatamente isso. Foi totalmente dizendo com depoimentos que a gente não sabe se esses depoimentos são verdades, porque na internet hoje tem gente vendendo depoimento para esses cursos. Então olha o perigo que é. Eu não sei se aquele depoimento daquela mãe é de verdade. Por quê? Porque tem gente vendendo o seu depoimento. Tem gente que tem um site, depois que eu descobri que tem um site que você presta serviços criando depoimento para curso. Então assim, você acredita naquele profissional, você acha que aquele profissional é bom, você vê depoimentos de mães, depoimentos de mães que compraram a mentoria que o filho falou. Mas hoje eu sei que nem todo mundo é real. E como acreditar que aquilo é real, né? E na época que eu seguia essa moça, essa doutora, né? Eu fiquei pensando, e ela falava muito isso, ela ficava assim: se você não fizer isso pelo seu filho, você está sendo praticamente, ela dizia que se a gente não fizesse, se a gente não comprasse essa mentoria, a gente estaria sendo uma péssima mãe, porque a gente não estaria ajudando o nosso filho. E eu me culpei tanto quando acabou o 3º dia, porque eu falei assim, meu Deus, eu não tenho da onde tirar, porque eu já tinha gasto meu dinheiro inteiro em terapias, em exames. O trabalho que eu tava indo super bem começou a diminuir, porque eu não conseguia dar conta de aceitar encomenda. Então dali até aquela data que eu vi aquele curso, as coisas já estavam bem difíceis, porque eu não conseguia mais trabalhar. Meu filho fazia terapia todos os dias. Então assim, eu já não conseguia trabalhar como eu trabalhava antes. Minha renda começou a cair. E ela só foi caindo, até chegar num ponto que quando eu começo a gravar os vídeos aqui do YouTube, eu já não tô mais trabalhando. Por quê? Porque os horários não batem. Eu gravo o vídeo aqui pro YouTube da parte da manhã, que é a hora que meu filho tá na escola. E ele fica 4 horas na escola. Em 4 horas eu não consigo dar conta de fazer a encomenda, porque as minhas encomendas eram encomendas personalizadas. São itens muito detalhados. E eu preciso de tempo para fazer. Não é assim, 4 horas fica pronto. Infelizmente, se fosse, estava bom. Mas às vezes eram muitas encomendas de vários lugares. Então assim, eu não conseguia dar conta. E eu tive que ir diminuindo. E no que eu fui diminuindo, acabou que chegou uma hora que eu não tinha mais encomenda para fazer, porque eu não tinha mais tempo para fazer. Inclusive, pensando nisso, foi que eu comecei a gravar os vídeos no YouTube, porque eu pensei, eu vou começar a gravar o vídeo no YouTube, vai ser 2 coisas, uma forma de ajudar outras mães também que estão com esse mesmo problema que eu,
E eu posso monetizar no YouTube. Se eu monetizo no YouTube, é uma renda que eu vou ter para poder ajudar meu filho na terapia. Eu criei um e-book de comportamentos inadequados, que eu coloquei um valor bem baixinho para poder, além de ajudar as mães que não têm condições assim como eu, mas que pode ser que ajude elas muito, mas também para ajudar ao tratamento do meu filho, já que o SUS não liberou ele ainda para fazer o tratamento gratuito por ele, né? Eu tô numa fila enorme. Então, assim, foi uma forma que eu criei. Por isso que eu falo, assim, toda vez que eu começo um vídeo, eu peço para vocês se inscreverem e curtir. Por que se inscrever é importante? Porque eu preciso, nesse momento, chegar a 1000 inscritos no canal para cumprir uma etapa do YouTube, para monetizar. Preciso de 1000 inscritos. Hoje eu não tenho nem 500. Então, assim, eu preciso de 1000 inscritos para cumprir essa primeira etapa. A segunda etapa são as horas, que são 4000 horas. Então, assim, eu tô criando vídeo para vocês assistirem, com conteúdo muito rico, muito legal, mas que precisa de muitas horas. Então, assim, não é um trabalho fácil. Quando eu chego aqui e converso com vocês aqui na tela, não é fácil fazer isso, porque depois eu vou ter que editar, é um trabalho, entendeu? Então eu tô levando isso aqui como um trabalho. E para tentar ajudar no tratamento do meu filho, foi que eu também criei o e-book para poder ver se dava uma forcinha para eu conseguir manter o tratamento dele. Então, assim, gente, assim como você provavelmente já se culpou, eu também me culpei, chorei muito por não conseguir pagar um curso, por não conseguir. Só que aí eu entendi que o problema não era comigo, era com o sistema que transformou as mães desesperadas em consumidoras, transformou essa dor em oportunidade. Mas como eu falei já, eu vou deixar claro de novo, existem profissionais incríveis, gente que estuda, se atualiza, se importa de verdade, gente que não tá ali pelo dinheiro, mas pelo propósito. E essa crítica não é para quem trabalha com ética, é para quem lucra em cima da dor. É para quem transforma a esperança de uma mãe em mercadoria. É para aquele pessoal que usa de má fé, né, com os pais. Prometem uma coisa que é impossível, que não tem como se realizar, gente. Quando uma pessoa promete que faz a mentoria que seu filho vai falar, ela está prometendo algo que ela não pode cumprir, porque cada criança é de um jeito. E quem garante que aquilo que ela está falando vai ajudar a sua criança? E aí o pior que vem depois, porque aí se você compra a mentoria dessa pessoa, por exemplo, e aí você faz a mentoria e o seu filho não fala, a culpa é tua. Você não aplicou o que a mentoria está dizendo, entende? Então é um problema de saúde, eu acho que é um problema de saúde geral isso. Porque aí acaba com o quê? Acaba com a mente da mãe. Não, ela já pensa que ela é culpada. E aí ela acaba se sentindo mais culpada ainda, porque mesmo ela pagando uma mentoria, ela não conseguiu fazer o filho dela falar. E por quê? Porque realmente não tem como você garantir. Quando você começa as terapias do seu filho, a primeira coisa que os terapeutas falam é que eles não podem prometer para os pais que o filho dele vai falar, que o filho dele vai desenvolver, porque a gente não sabe se vai, entende? A gente vai fazer o possível e o impossível para que aquela criança se desenvolva, mas é claro, não dá para prometer isso. E o que acontece muito é muita promessa vazia, é muita promessa em cima de uma dor de uma mãe. Então a mãe, ela tá na dor, tá no sofrimento, ela acaba tirando da onde ela não tem, entende? Pra poder fazer aquilo. E quantas vezes eu vi essas mentoras falando assim: ai, mas você não tem um amigo que pode emprestar o cartão? Você não tem alguém que possa te emprestar o valor? Então começa daí, entendeu? Então muito cuidado, gente. Porque o autismo, ele não é moda e não é tendência. Ele não é um produto. É uma jornada e uma vivência intensa, única e cheia de desafios. Nós, mães, não podemos ser tratadas como consumidora. Somos mães, somos mulheres em busca de apoio e não de armadilhas disfarçadas de solução.
Então eu tenho certeza que se você passou por isso, você tá me entendendo o que eu tô falando aqui. Esse vídeo deve ter feito, se esse vídeo fez algum sentido pra você, já compartilha ele, porque a gente vai abrir os olhos de mais famílias. E lembra que no começo eu falei que eu ia contar um absurdo? Então eu vou contar agora pra vocês o absurdo que eu vi no começo, quando eu tava investigando o Pedro, né, do autismo. Eu vi no Instagram um perfil que dizia assim: acesse esse áudio que o seu filho vai falar. Era um áudio, era uma pessoa que dizia que criou um áudio binaural, que ele desenvolveu esse áudio com uma equipe de pessoas, e que se o seu filho, você colocasse seu filho para ouvir esse áudio todas as noites, ele garantia que o seu filho ia falar. Eu cliquei no link por curiosidade, aí você cai naquelas páginas de venda, com um vídeo enorme de uma pessoa falando, acho que por uns 3, 4 minutos, e a pessoa fica falando, e no final vem a oferta. Quando eu cliquei para ver qual que era o valor da oferta, por esse áudio era R$500. E eu pensei ainda, eu falei assim, será que um áudio pode fazer? Eu não entendia muito de autismo na época. Eu estava investigando o Pedro, eu estava investigando a ausência de fala do Pedro. Então assim, não estava associando ao autismo ainda. E eu falei, caramba, um áudio que ajuda a criança a falar, será que funciona? E aquilo ficou na minha cabeça por um tempo, mas era R$500, eu não tinha R$500, né? E eu falei assim, meu Deus, um áudio, será que esse áudio vai funcionar? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu não comprei, porque eu não tinha dinheiro. Sim, vou dizer isso pra vocês, eu não comprei porque eu não tinha dinheiro. E isso pode, de certa forma, ter me livrado de uma bomba, né? Porque, certeza, hoje sabendo sobre o autismo e estudando tanto sobre, é certeza que esse áudio é uma balela. É um áudiozinho, deve ser um áudio simples, que ele deve ter pego, que a pessoa deve ter pego do YouTube e colocado lá pra vender como uma solução mágica pra curar a fala do seu filho, né? Mas depois eu fico pensando, quantas mães no desespero de ver o seu filho falar não foi lá e comprou esse áudio? Quanto essa pessoa ela não enriqueceu vendendo esse áudio? Quanta gente ficou frustrada e com menos R$500 na conta por causa desse áudio? Entende o que eu tô falando? São coisas assim absurdas. É joguinho pra ajudar a falar. É um monte de... gente, é tanta coisa que estão vendendo que você vê que não ajuda. Que você que tem um pouquinho de autismo, só um pouquinho de autismo, você vê que aquilo ali sozinho, aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma na vida do seu filho. Mas que está sendo vendido e que tem gente que está comprando porque acredita que aquilo ali é real. Então, na época que eu não entendia, eu podia ter caído, eu podia ter comprado aquele áudio e não ter resolvido nada na vida do meu filho, né? Então, gente, é isso, né? Às vezes não ter dinheiro também vai te salvar de cada uma, né? Bom, enfim, deixa seu like, se inscreve aqui no vídeo. Esse vídeo ele é muito necessário, ele é importante. Eu preciso que ele seja entregue aqui para todas as pessoas, que o YouTube entregue. E sem a sua ajuda, as pessoas vão ficar sem essas informações. Porque toda vez que você não curte meu vídeo, toda vez que você não compartilha ele, toda vez que você vê ele e não se inscreve, menos o YouTube vai entregar. E agora, se você curtir, compartilhar e se inscrever, o YouTube vai ver que é um vídeo legal e vai entregar para mais pessoas. E mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo maneiríssimo, que tá muito legal. Então, o vídeo de hoje vai ficar por aqui, mas tem outros vídeos no canal para você maratonar, se você não maratonou ainda. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!